Classificação dos óxidos. Óxido é um tipo de composto muito interessante. Sabemos que óxido é um composto formado por dois elementos, sendo que um deles é o O. Ora, se o óxido é formado por dois elementos e um deles é o O, está feita a confusão. Porque se o O é o nosso convidado importante e fundamental, resta saber quem é o parceiro do O. Os antigos diziam uma frase interessante para os meninos: diga-me com quem andas e saberei quem tu és. Hoje em dia, as leis do adolescente e tal preservam a integridade. A gente tem que cuidar o que fala com os meninos atualmente. Bem, de qualquer forma, é válida a pergunta: quem é o companheiro do O? Se o companheiro do O for um cara da esquerda, quer dizer, metal, que tem a eletronegatividade baixa, mas em compensação a positividade alta, aqueles que precisam pouca energia para sofrer ionização. Então, os metais são os caras que têm baixo potencial, precisam pouca energia para ser ionizado. Se o metal for um desse, haverá chance de fazer um óxido básico. Eu quero, antes de mais nada, dizer que o fato de ter metal, para nós, é início de conversa muito importante. Agora, se você associar que metal obrigatoriamente faz ligação iônica, quero te avisar que não é bem assim. O metal, a presença dele, nos identifica um óxido básico, mas ser iônico ou não depende do outro fator, que se chama a diferença das eletronegatividades. A ligação entre eles, metal e ametal, só será iônica se a diferença das eletronegatividades, como aqui no óxido de sódio, se a diferença for acima de 1,7. O oxigênio tem eletronegatividade alta. Se for diante de um metal de baixa eletronegatividade, a diferença será alta. Aí será iônico. Agora, se o companheiro do O for um cara de alta eletronegatividade também, a diferença entre eles é baixa. Se a diferença das eletronegatividades existir, mas for abaixo de um limite e é proposto 1,7, a ligação será covalente e não iônica. Covalente polarizada, é verdade, porque o mais negativo puxa mais para si os elétrons dos pares eletrônicos que são compartilhados. E aquele que tem alta eletronegatividade, o que tem alta eletronegatividade será o que puxa o par eletrônico mais para si. O que tem baixa eletronegatividade comparativamente é o O. Ele terá, então, a força com carga positiva, que há uma tendência do par e mais para o que puxa mais. Então, o monóxido de dicloro, percebeu a saída? Para não me confundir entre oso, ico, nox, eu falei o quê? Eu falei monóxido de dicloro. É a saída para todos os compostos e uma saída correta. Bom, então esse composto, cuja diferença é 3,5, é um composto covalente, porque a ligação é covalente. Polar é verdade, mas é covalente polar. Ela só será covalente a polar se os átomos forem iguais. Aí a força de puxar é a mesma, aí não há diferença de eletronegatividade. Então, chama atenção para isso. Para nós, para início de conversa, chamaremos de óxido básico aquele com metal. De preferência alcalino, que a gente sabe de cor, ou alcalino terroso, que a gente sabe de cor. Mas tem toda essa turma do centrão,
que também é metal de transição, mas tem baixo potencial para se ionizarem. Eles têm facilidade de doar. Eles são eletropositivos e não são eletronegativos. Tem baixa eletronegatividade. Bom, isto posto, podemos então verificar que saber a companhia do O é meio caminho andado. Se esta companhia for metal, é o primeiro item, óxido básico. Se a companhia for ametal, à direita dos semimetais e à esquerda dos gases nobres, se o companheiro for um ametal, se for um ametal, onde é que está o metal que está aqui? Não tem metal, então é ametal. Se a companhia for um ametal, será óxido ácido.